Karina Alzeda e hoje nós vamos nos divertir aprendendo a fazer esse lindo estojinho aqui, ó, em formato de tubarão. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link para você fazer o download do molde está aí, olha, na descrição do vídeo. Você vai imprimir as 3 folhas no tamanho real e você vai conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se tiver nessa medida, sua impressão está correta. Você vai recortar as 3 folhas de molde no risco. Então recorta no risco e você vai perceber que é muito pouco material que nós vamos usar para fazer esse estojinho. Todas as informações estão escritas aqui no molde, então eu peço que você leia direitinho antes de transferir para o material. Esse primeiro molde aqui, que é do corpo superior, tem uma observação que você deve cortar espelhado. Então, ou você vai cortar esse molde com tecido dobrado, ou você vai cortar primeiro assim com o molde nessa posição e depois, virando o molde, você vai recortar a outra parte. E essa partezinha aqui do corpo superior, eu vou recortar uma vez no tecido e uma vez, olha, na manta. Isso para cada lado, né? Então, 2 vezes tecido, 2 vezes manta. A manta que eu tô usando para fazer esse estojinho é uma manta R1 de 100, porque ela é molinha. Mas você pode usar a manta que você tiver costume. Aqui, nesse primeiro molde, também você tem a informação do zíper. O zíper mede 20 centímetros. E o zíper que eu usei para fazer essa peça é um zíper largo. Então, meu zíper ele tem 3 centímetros, tá? Uma sugestão que eu dou é que quando você cortar o seu zíper, você queime aqui, ó, as bordinhas para que ele não desfie, tá certo? Então, eu queimei as bordinhas do meu zíper nos 2 lados. Para a parte inferior, que é a barriguinha do nosso peixe, tá aqui, corpo inferior, você vai cortar este molde uma vez no tecido e uma vez na manta. Para a parte do forro, você vai recortar este molde 2 vezes no tecido que você escolher. Pode ser um plástico fininho também, vai ficar a critério da sua criatividade. Neste molde do forro, nós temos uma marcação de 8 centímetros. Então, você vai vir aqui, vai medir 8 centímetros e fazer uma linhazinha, ó. Pode ser com a caneta que apaga, com o lápis, tá certo? Do lado avesso do forro, nas 2 partes do forro. Eu marco os meus moldes assim para que não tenha confusão, porque eles são parecidos. Porém, olha, a diferença do corpo para o forro é que a parte do corpo ele tem essa partezinha menor, o forro aqui é reto. Então presta bem atenção na hora de você, ó, cortar esses 2 moldes, para não se confundir. E aqui nós temos os moldes da cauda, das nadadeiras e do molde da barbatana. Como é que eu corto esses moldes? Então aqui, com um pedacinho da manta, eu venho com um tecido espelhado. Eu tô fazendo com uma tira, mas você pode fazer com retalhos, tá certo? E aí venho aqui, ó, posiciono aqui a cauda, risco, contorno. Venho aqui, posiciono uma nadadeira, risco, contorno. Aqui também tá falando que você deve espelhar o molde. Então eu corto um molde assim da nadadeira, venho aqui, ó, e risco o outro aqui, e aqui eu risco a barbatana do mesmo jeito, tá? Então a gente vai riscar porque nós vamos costurar essa parte aqui. Se você for riscar a sua peça, assim como eu no tecido inteiro, riscar as peças, você precisa levar em conta, olha, o espaço do corte, porque depois que a gente costurar, a gente vai cortar e separar essas partezinhas, tá certo? Então você não deve riscar colado na outra, você deve dar aqui uma distância, ó, para que você possa passar a costura e depois cortar, tá bom? Agora nós vamos iniciar costurando no risco e prestando atenção que as partes que estão retas assim, olha, vão ficar abertas. E a costura aqui a gente vai começar dando um retrocesso aqui no início, vem, faz todo o contorno, quando chegar aqui no finalzinho, a gente vai dar outro retrocesso. Aqui, ó, é importante que você tente seguir o risco, né, o máximo que você puder, tá bom? Aí agora é só cortar aqui. Toda a parte que a gente deixou reta assim, ó, a gente vai vir e vai recortar bem em cima, ó, do risco, tá? E o contorno aqui, ó, da peça, a gente vai tirar e deixar meio centímetro ou menos.
vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui, olha, na cauda, nessa partezinha aqui do meio, eu dou pequenos piques, tá? Cuidado para não cortar a costura, só para facilitar na hora de virar. E aqui agora a gente vai pegar nas partezinhas que estão abertas, ó, e vamos virar essas partes. E depois que eu viro, eu vou rebater uma costura aqui em toda a volta. E ficam assim, ó, desse jeitinho. E aqui já temos tudo que a gente precisa para montar o nosso tubarão. Eu vou lembrar vocês que nessa partezinha aqui que tem manta, ó, a parte da barriguinha e a parte do corpo superior, eu apenas passei um zigue-zague em toda a volta, mas você em casa pode quiltar, pode passar um ponto decorativo, vai ficar a seu critério. Mas quanto a passar o zigue-zague em toda a volta para prender o tecido, é importante que você passe também aqui, ó, nessas partezinhas de baixo, tá? Porque isso ajuda na hora da montagem. Agora nós vamos usar apenas essa parte aqui do corpo superior junto com o molde. Vamos fazer agora as duas marcações que temos aqui no molde. A marcação A e a marcação B. Essa marcação A você só precisa fazer de um dos lados, tá bom? Então você vai escolher aqui um dos lados. Eu vou colocar aqui, ó, retinho desse jeito. A gente vai pegar uma régua, pode ser uma régua comum se você não tiver esse tipo de régua. E você vai marcar daqui da partezinha reta, ó, até aqui 7 centímetros. Então eu posiciono a minha régua aqui, ó, em 7 centímetros e venho aqui e dou um tracinho com a minha caneta que apaga com ferro, tá bom? Essa aqui é a marcação A, que só precisa ser feita de um lado. E agora nós vamos fazer a marcação B, que precisa ser feita dos dois lados. Então aqui, ó, do mesmo jeito, na parte retinha, eu venho e vou posicionar a minha régua em 9 centímetros, como diz aqui no molde. E agora desse lado aqui, ó, redondinho, eu venho e vou fazer um risquinho. E agora aqui, na outra parte, eu também vou vir aqui na minha parte reta, vou posicionar a minha régua em 9. E aqui na parte redondinha, eu vou fazer a outra marcação de 9 centímetros. E agora nós vamos posicionar aqui a barbatana. O molde da barbatana tem a letrinha A, mostrando que é para ser posicionado aqui na letrinha A. Fizemos o traço e a posição que você vai colocar a barbatana, olha, é assim, embaixo da marcação, embaixo do tracinho, tá certo? Então aqui, agora nós vamos vir, ó, e posicionar a nossa barbatana aqui no lado retinho e passar a costura de segurança. E vai ficar, ó, desse jeitinho aqui a barbatana. Você precisa prestar atenção que é para baixo, tá? Aqui é a cabecinha do peixe, aqui é o corpo. Aí agora nós vamos vir com a outra parte, ó, lisa, tá certo? E vamos encaixar bem aqui, ó. Com a barbatana já presa, a gente vai vir aqui, vai encaixar bem, bem alinhado. E agora nessa parte aqui, reta, nessa parte que a gente colocou a barbatana, nós vamos passar uma costura de um pé de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. E vai ficar, olha, desse jeitinho aqui, tá certo? Ó, desse jeitinho a gente já tem aqui o corpinho, a parte superior do nosso peixinho. Aí agora, na marcação que a gente fez de 9 centímetros, como está aqui no molde, olha, então, essa marcação de 9 centímetros são das nadadeiras, que é o molde B, e ela vai ficar aqui embaixo da marcação que tá no molde. Então aqui, ó, ela vai ser posicionada desse jeitinho embaixo do nosso tracinho, tá bom? Então aqui, de um lado eu vou posicionar assim e vou passar aqui a minha costura de segurança. E do outro lado a mesma coisa, vou posicionar embaixo do tracinho, desse jeito, com ela voltadinha, ó, pra baixo. Vou pôr a mão aqui pra vocês verem, tá? Pra baixo. E vou passar também a costura de segurança. E vai ficar, olha, desse jeitinho aqui, ó, a parte de cima, tá? Do corpinho do nosso peixe. Com a parte superior e com a barriguinha, olha, do peixe pronta, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar o nosso zíper. Então a sugestão é que você dobre o seu zíper e faça 2 piques na parte de cima e na parte de baixo, pequenininhos, tá? E isso para poder a gente centralizar aqui no nosso tubarãozinho. Aqui nessa parte, olha, do tecido aqui eu também dobro e faço um pique. A daqui, olha, nós temos a costura como nosso centro. Então a minha sugestão aqui, depois que a gente costurar aqui, fizer toda essa parte de cima, você vem aqui, abra a costura, ó,
e passe uma costurinha de segurança bem na ponta. Aí aqui eu vou tirar só esse excesso e temos aqui o centro. Eu vou mostrar a forma como eu faço, tá bom? Então aqui eu vou abrir o meu zíper, vou centralizar aqui, ó, com o pique e vou usar alfinetes. Os meus alfinetes são fininhos, tá bom? Então se você puder usar alfinetes finos, fica melhor para você fazer a sua peça. E agora nós vamos alfinetar de um lado e alfinetar do outro lado, tanto essa parte como a outra. E o importante aqui, não fique o zíper nem para dentro, nem para fora, que ele fique bem rente aqui, ó, muito rente ao tecido. Alfineto dessa forma, tanto a parte superior como a inferior. E o mesmo processo que eu vou fazer aqui, vai se repetir nessa parte. Então nós vamos costurar essa parte agora. Sobre a forma de alfinetar, ele fica desse jeitinho. E uma coisa muito importante é que até o finalzinho, olha, ele esteja bem alfinetado. Então você procure deixar aqui, ó, bem retinho e alfinetar esse finalzinho, tá bom? A nossa costura vai começar daqui do zíper. Olha, deixa eu posicionar daqui, dessa parte do zíper. E nós vamos começar e dar um retrocesso para prender. E vamos passar toda a costura e dar um retrocesso aqui no final. Como eu estou usando alfinetes de bolinha, eu vou pegar um pedaço de fita crepe e vou cobrir essa partezinha da minha máquina aqui que tem furinhos, olha, para que eles não peguem aqui nos furinhos. Essa questão aqui da fita crepe, colocar aqui é só para facilitar, para o alfinete não ficar engasgando aqui nesses buraquinhos, tá bom? Então, agora, essa primeira costura que eu vou dar aqui, o meu pé calcador, a minha agulha, ela tá centralizada, tá certo? Então, o meu pé calcador vai vir como se eu estivesse passando a costura normal. Ele vai vir encostado aqui, olha, no zíper. E a minha costura vai sair bem aqui na beiradinha, tá bom? E fica desse jeitinho aqui, olha. A minha costura não passa do meu zíper pra cá, tá bom? Não passa, ela inicia aqui. Aqui tá o retrocesso. E aqui também o final. E a mesma coisa a gente vai fazer na barriguinha. E só depois que eu passo, olha, essa costurinha de segurança para prender o meu zíper, tá vendo? Olha como ele fica bonitinho preso. É que eu venho e coloco o meu forro. Ah, Karina, eu poderia ter colocado já o forro, fazer esse processo de uma vez só? Poderia também. Mas eu acho que assim, olha, o acabamento vai ficar perfeitinho, não corre o risco de ficar torto, tá bom? Então aqui, agora, o processo é o mesmo. Eu vou vir, vou pegar aqui, fazer um pique aqui no centro do meu forro, virar o meu forro, botar forro com tecido, tecido com tecido, e vou da mesma forma alfinetar. E para prender esse forro aqui, você não precisa esticar o forro, você só coloca ele, ó, e ele vai se moldando e você vai alfinetando. E eu faço da mesma forma, eu alfineto primeiro um lado e depois o outro. E mais uma vez, o procedimento que a gente faz aqui é o mesmo processo que a gente faz aqui, ó. E vamos para a máquina. Depois que ele tá todo alfinetadinho, ó, aqui, ó, vê como ele fica bonitinho, ajustado, tudo retinho. Vem uma parte importante no processo da nossa montagem, que é a marcação do corte, tá? E como fazer essa marcação do corte? Eu vou dar uma sugestão aqui para que você entenda direitinho, para que não faça nada errado, tá? A gente vai dar um risco aqui em cima, olha, no tecido do forro, bem no finalzinho do nosso zíper. Como é que faz? Onde vai ser esse risco, Karina? O risco vai ser quando eu percebo aqui, o finalzinho do meu zíper, ó, essa partezinha que a gente costurou, e que o meu tecido já não tem zíper, então vai ser nesse finalzinho aqui que eu vou dar o risco. Então, para não ter erro, como que eu faço? Eu pego um alfinete, vou pegar esse aqui, vou colocar aqui só para vocês terem noção. Eu coloquei aqui, ó. Então, o risco vai ser depois do alfinete, vai ser aqui. Só que esse risco vai ser dado no tecido. Então, eu percebo que acabou aqui o meu alfinetezinho, ó. Eu venho aqui em cima e vou dar um risco aqui, tá bom? Desse jeitinho. E a mesma coisa, ó, do outro lado. Percebi que acabou o meu zíper, eu venho aqui e vou dar um tracinho desse jeito. E a costura, ela vai começar exatamente em cima desse tracinho aqui, tá? Então, a sua agulha vai bater aqui
você vai costurar um pouquinho, vai dar um retrocesso até aqui, até essa marcação, e aí vai continuar a sua costura e vai vir até essa parte que tá o seu risquinho, tá? Até a parte que tá o risquinho, vai parar, vai dar um retrocesso também aqui. Não vai passar dele, tá bom? Ele é o nosso limite. E para essa costura, a minha agulha, vou voltar aqui para minha esquerda. No seu caso, se você desejar, você pode colocar um pezinho de colocar zíper, tá certo? Vai ficar desse jeitinho aqui, olha, essa costura tem meio centímetro, a minha linha tá branca, então eu vou fazer um risquinho aqui pra mostrar onde eu fiz a costura, ó, fiz a costura a partir aqui do traço, tá? E aqui tá o meu retrocesso, tanto de um lado, ó, como aqui do outro lado, tá bom? E aqui agora, nessa hora, a gente tira os alfinetes, e caso você tenha gostado, ó, do bracelete alfineteiro, a gente tem o vídeo dele aqui no canal também, tá bom? E aí tiramos os alfinetes e vamos vir bem em cima desse tracinho, ó, que a gente fez aqui, mas é bem em cima dele mesmo aqui, ó, e vamos fazer um cortezinho de meio centímetro, tá bom? Do outro lado, ó, a mesma coisa, a gente tá aqui no tracinho, ó, o tracinho, a gente vai vir e vai fazer um corte de meio centímetro. Esse corte de meio centímetro, a gente vai virar aqui agora, ó, ele deixa o nosso zíper, ó, ele fica bem rente ao zíper, tá vendo? Ele deixa o nosso zíper, ó, com essa folguinha aqui. E essa folguinha aqui vai ser importante na hora da montagem, tá? Então, é por isso que é importante que o seu tracinho, ó, não pegue no zíper, que seja bem no finalzinho do zíper. E a gente deu esse cortezinho de meio centímetro. E aqui é só virar, olha. A gente vai virar desse jeitinho. Lembrando que a mesma coisa que a gente fez aqui na parte superior, a gente tá fazendo também na barriguinha do nosso peixe, tá bom? E aí você vai ajustar. Nessa parte aqui, ó, se você quiser passar ferro pra ajustar, ó, pra ficar bonitinho, fique à vontade. Eu não vejo necessidade, tá bom? Aí agora nós vamos rebater a costura. Outra coisa, se você não quiser rebater a costura, também não tem importância, tá certo? Mas eu rebato. E a informação importante aqui é a seguinte, até onde a gente pode rebater essa costura. Eu vou fazer uma linha aqui com a régua, olha. Você vai rebater essa sua costura daqui da pontinha, olha, do seu zíper, tá? Não pode vir pra cá, pra baixo. É da pontinha, vem e vem até outra pontinha. Eu vou marcar aqui com a caneta pra vocês terem noção de onde é. Então eu vou botar minha régua aqui, ó, de ponta a ponta do meu zíper e vou fazer um traço. E vou colocar aqui um alfinete só pra que vocês vejam a direção certinha e que não pode passar desse lugar aqui, tá bom? Isso, então tá aqui, ó, é na direção do meu zíper, ó, ele tem esse tracinho assim, então é daqui que a gente vai começar e terminar, não pode passar pra cima, tá? Então eu venho aqui, coloco o meu pé calcador, a minha agulha ainda tá voltada pra minha esquerda, eu acho que fica bacana, tá? Se você rebater desse jeito, mas você pode rebater fininha. E aqui no início eu dou um retrocessozinho e venho. Meu calcador, ele tá encostando aqui no zíper. E fica, olha, desse jeitinho aqui, a costura rebatida. Deixa eu vir aqui pra parte de baixo também, ó. Desse jeitinho. E vai ficar, olha, desse jeitinho aqui, ó, bonitinho, tá? Tanto a parte de cima como a de baixo. Eu rebati a costura. E agora, deixa eu dar uma explicação aqui. Eu fiz esse estojo no tamanho que coubesse, olha, lápis do tamanho maior, canetas maiores, mas você, se desejar, pode fazer de forma diferente, pode ampliar, pode usar até como uma bolsinha, né? Como sugestão, ó, você pode fazer uma alça e usar ele como bolsinha. Essa, como bolsinha aqui que eu fiz, o que é que eu fiz? Eu fiz uma alcinha, um retalhinho aqui de 5 por 5, rebati a costura e coloquei, ó, aqui na nadadeira, eu coloquei aqui, ó, na partezinha superior, que quando a gente virar, ela vai ficar assim, escondida aqui. Então, isso é uma sugestão. Você pode fazer de outras formas, se você desejar, mas tá aqui uma sugestão de fazer ela de uma forma diferente, tá bom? E nessa hora aqui é que nós vamos aplicar o cursor. Essa folga aqui vai facilitar a gente a aplicar o cursor. A gente vai passar primeiro o cursor para fechar o nosso zíper. Então, eu venho
aqui, olha, vê que essa folguinha de meio centímetro aqui é importante, porque a gente vai poder, ó, tá fazendo dessa forma. Então, esse cortezinho aqui de meio centímetro, ele facilita a gente manusear o zíper, tá? Eu aplico meu zíper com um aparelho que chama aplicador de cursor. Caso você não tenha, você pode usar até um garfo dobrado, como existem vários passo a passo aí na internet. Então, o importante é que seu cursor aqui esteja bem alinhado, tá bom? Porque o nosso zíper já está cortado na medida. E aí, essa primeira passagem aqui, ó, é para fechar o nosso zíper. Então, a gente vai passar e vai fechar, tirando o cursor, tá bom? E aí, agora você vai decidir para que lado você quer o seu cursor e vai reaplicar o cursor. E para reaplicar o cursor, eu vou abrir ele aqui, ó, de novo, até o meio. Seguro aqui desse jeitinho, ó, que vai, eu tenho essa abertura aqui para passar o zíper, então facilita também. E aqui, dessa segunda vez, a gente não vai tirar o cursor e também, ó, é bem importante que esteja bem alinhadinho, tá? Então tá aqui. Se quiser deixar um pouquinho aberto aqui no meio, pode deixar. E aqui agora a gente vai vir e vai, eu seguro aqui as pontas, tá? Pra não soltar. E aí eu coloco, ó, essa parte aqui para dentro. Se você quiser deixar um pouquinho aberto, ajuda, mas não tem necessidade porque ele fica fácil de manusear. E agora a gente vai finalizar a nossa peça. Então, ele tá aqui viradinho desse jeito, ó, tecido com tecido, o forro tá aqui, já com a marcação de 8 centímetros que a gente fez. E agora, quando eu virar aqui, o objetivo é que esse meu zíper, ele fique reto com o tecido. E isso eu faço alinhando assim, eu venho com o meu dedo e empurro o meu zíper nessa parte aqui de dentro, ó. E aí eu faço com que ele fique, ó, desse jeitinho, ó, tá vendo? Ele vai ficar reto. Então, eu tô segurando o meu zíper aqui e alinhando ele desse jeitinho aqui, pra que a gente passe a costura, tá? Vou fazer aqui agora, ó, a gente vai vir, vai trazer forro com forro, tá? E deixar tecido com tecido. Vocês estão vendo que tem essa folgazinha aqui, só que na hora de costurar não fica folga, você vai ter que alinhar, ó, o tecido com tecido e dar um retrocesso aqui no início, tá bom? E você vai trazendo a sua costura reta de um pé de máquina. Então, vou dar um retrocesso aqui com o meu tecido alinhado. Eu vou cortar a linha aqui, ó, porque eu esqueci de dar uma dica, uma sugestão. Essa partezinha aqui, olha, que a gente tem aqui, tá vendo do cortezinho? Antes de você começar a sua costura, vem aqui com um alfinete, ó, coloque ajustando essa parte aqui, ó, desse jeitinho, tá vendo, ó? Então tá aqui presa esse cortezinho, ó, com alfinete. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui, a partezinha que eu cortei, essa partezinha que eu cortei, eu vou pôr um alfinete. Isso aqui vai ajudar o meu tecido a ficar bem ajustado, tá bom? Então aqui agora eu vou continuar a minha costura. Tá aqui um pezinho de máquina, reto, ó, venho. E aí quando chega aqui perto do meu zíper, eu venho com o meu dedinho aqui, ó, e trago o meu zíper assim pra dentro, porque eu quero que ele fique alinhado aqui. E aí aqui eu venho, ó, ajusto, põe assim, ajusto o meu forro, ajeito aqui com o meu dedinho, ó. Eu quero que ele dê um jeitinho de ficar alinhado aqui. Então aqui agora eu venho, tá bem presinho aqui, eu venho com o restante aqui do meu forro, ajusto aqui também. Percebo que esse meu zíper, ele já tá bem retinho aqui. E aí eu venho com a minha costurinha reta, ó, passando desse jeito e venho com a minha costura até essa marcação que a gente fez aqui, até essa linha de 8 centímetros. Quando chegou na linha, eu corto. Então tá aqui, ficou desse jeitinho a minha costura. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que para costurar do outro lado é mais fácil eu virar assim. Por isso que essa parte estando presinha aqui, ó, ajuda a gente na parte da costura, porque o meu tecido aqui tem uma folga, mas ele precisa, ó, se alinhar, tá bom? Então, se você também não tiver confiança de que vai passar e ele vai estar retinho aqui, você pode alfinetar toda essa parte. Ó, eu risquei aqui pra vocês verem, aqui a gente desce retinho e o zíper tava moldadinho aqui dentro. Aqui tem essa abertura, mas a gente não vai virar agora, tá? Agora, pegando por essa partezinha de cima, aqui que tem a costura,
a gente vai fazer isso aqui. Abrir bonitinho, deixar costura com costura. Essa parte da costura que eu abro aqui com o meu dedo, ó, a parte de cima também, tá? Eu faço desse jeitinho aqui e fica desse jeitinho aqui da costura. Bom, a parte da costura é a parte de cima do nosso peixinho. Então, a cauda vai ficar desse jeitinho aqui. A parte maior pra cima, a parte menor pra baixo, tá? Então, eu vou virar ela desse jeitinho aqui, que a parte maior tá pra cima e a menor pra baixo. Eu dou uma dobradinha aqui nas pontas, assim, ó, tá? E vou colocar aqui dentro, ó, vou vir com ela assim e vou colocar aqui dentro, nessa posição que tá, ó, aqui pra cima as costuras, aqui tá abertinho, desse jeitinho. E agora eu vou pegar, alinho aqui a partezinha que ficou do tecido, vou pegar um palito e vou, como eu coloco o dedo aqui e vou ajustar para que se abra. Seguro aqui a outra parte, venho aqui, ó, e abro, seguro em cima e abro a parte de baixo. Então eu percebo que essa caudazinha, ela ficou bem alinhadinha aqui dentro. E aí aqui eu procuro fazer com que fique bem próxima, ó. Ela tá aqui bem rente, ó. Tá vendo? A costurinha tá aqui, ela tá bem rente. E aqui também eu tento colocar minha costura aqui, ó, para que fique bem rente assim, tá bom? Com essas minhas duas partezinhas aqui abertas da costura e eu sentindo que ela tá bem rentezinha aqui, ó, tá vendo? Eu agora venho e vou passar uma costura reta de um pé de máquina. E fica desse jeitinho aqui, ó, a partezinha da cauda. E aí agora é só a gente vir aqui por dentro e virar o nosso peixinho. Ó, você pode, tá aqui costuradinho, você pode vir aqui, ó, traz o forro aqui um pouquinho para baixo, né, assim, para facilitar. E aí aqui, ó, abrimos o zíper e viramos aqui o nosso peixinho. Aí a gente vira e traz de volta, ó, o forro para aqui para fora, tá bom? Deixa eu só fazer assim. Essa partezinha que ficou aqui da cauda, ó, você pode alinhar as pontinhas assim, empurrando com o palito, tá bom? Eu tô aqui empurrando ela com o palito. E eu queria mostrar a vocês como que fica, ó. Ela fica desse jeitinho, tá? Depois que a gente costura, ó, ela vai ficar assim, desse jeitinho, bonitinha. Ela se encaixa direitinho, tá bom? Aí aqui agora, ó, para finalizar, a gente deixou essa partezinha aberta. Então aqui agora a gente só vai vir, ó, dobrar. Aqui eu dobro 1 centímetro, aqui é no olho, tá? E aqui eu vou passar uma costurinha para fechar até o meu finalzinho. Costurei um lado, vou vir aqui, ó, do outro lado, fazer a mesma coisa. Dobro as duas pontinhas e costuro até o finalzinho. Aqui agora, ó, ficou aberto, você pode empurrar aqui para dentro, assim, dobra assim 1 centímetro, 1,5 centímetros. Você pode passar uma costura reta aqui, mas como o meu, aqui ó, a cauda tá assim, pezinha, eu vou vir e vou fazer a minha costura desse jeitinho aqui, tá? Você pode dar pontinhos à mão, porque aqui no meio, depois que a gente passa essa costurinha, fica grosseirinho de você vir com a máquina, mas eu passo a costura aqui normalmente, mas você também pode dar pontinhos à mão. Então, eu finalizo com a minha costurinha assim em pé e agora é só colocar pra dentro e ver como ficou a nossa peça pronta. E aqui está a nossa peça pronta e fica desse jeitinho aqui, olha, o acabamento do zíper, tá? E o tamanho dele é bacana, cabe canetas menores, como também canetas e lápis maiores, bastante espaço, então você não precisa colocar uma canetinha só, olha, dá pra você mostrar os seus clientes que cabe muito lápis e caneta, é super prático, fofinho. E enquanto eu dou aqui algumas outras sugestões de uso, eu queria convidar vocês para me seguirem nas minhas outras redes sociais, que é o meu Instagram, que é @cauzeda. E esta aqui é uma amostra grátis das minhas aulas, por isso eu convido você a conhecer os meus cursos virtuais no meu site karinauzeda.com.br. São mais de 30 cursos virtuais exclusivos. São aulas com todo passo a passo em vídeo, o molde em PDF, para que você também já possa sair fazendo as suas fofuras.
Gostou dessa aula? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com suas amigas. Vou deixar uma beijoca e até a próxima aula.